Sim, com certeza. Essas práticas, o indivíduo ele tem que entender, né, que com essas práticas ele não vai estar fazendo algo demais. Na verdade, ele está só garantindo que o seu filho, né, o futuro aí, ele tenha um suporte, né, ou ele tenha os mesmos acessos que ele teve. Você tinha comentado sobre, no caso esse é o âmbito individual, são situações aí que cada pessoa aí na sociedade deveria tomar para poder ajudar a realizar essa prática sustentável, certo? Hoje, Certo. como que a gente poderia criar uma cidade sustentável? Isso realmente é bem curioso, eu queria entender um pouco mais, tem como? Sim, a gente fala muito em cidade sustentável, né? Hoje, sinceramente, fica até parecendo uma utopia a questão das cidades sustentáveis. Mas, primeiro, o que são cidades sustentáveis? São aquelas cidades que buscam, né, conciliar padrão de vida, produção e consumo. As cidades são grandes consumidoras, né? Com base, né, numa economia que dê vazão também à questão ambiental, né? O que nossas cidades geralmente elas promovem? Um crescimento e um consumo desordenado, né? Mas que a cidade adote políticas públicas que impactem positivamente essa sustentabilidade. E por onde passa isso? Isso passa pela melhoria da mobilidade, da matriz energética, da educação, de uma gestão integrada de resíduos. Geralmente, né, é difícil você ver uma cidade que tem um bom descarte correto, né, dos seus resíduos e uma coleta seletiva. Talvez diria que os dois maiores problemas dos gestores públicos, né, é a destinação correta dos resíduos e a questão da água. E a sustentabilidade, ela virou alvo mesmo, né, de países que integram a ONU. Hoje a gente fala, inclusive, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É difícil, né, as cidades ainda atingirem esses objetivos. E geralmente, né, a gente costuma até baseado nos 5 P's, em pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e na parceria. Hoje a gente ainda não conseguiu atingir isso. E esses aspectos comuns para uma cidade sustentável passa necessariamente por políticas públicas, por essa questão da mobilidade e da acessibilidade. São poucas cidades que têm uma boa mobilidade e uma boa acessibilidade, e a mobilidade hoje ela fica muito prejudicada, principalmente por causa do direito à cidade, que eu vou falar um pouco mais à frente. Um desenvolvimento planejado, que tenha, né, cidades que cresçam de uma forma ordenada. Tradicionalmente, poucas cidades no Brasil são planejadas, e as cidades que já foram, que nasceram de uma forma planejada, depois elas se perderam, como Belo Horizonte, como Goiânia. Juiz de Fora nasceu o crescimento de Juiz de Fora, por exemplo, se deu de uma forma espontânea, né, ocupando a planície do Rio Paraibuna, né, o vale principal, depois o vale secundário e depois as encostas. Então, a gente não tem uma tradição nesse processo de ocupação. Uma cidade também sustentável, uma cidade que se preocupa com as suas áreas verdes, que se preocupa com a sua produção e consumo energético. Né? Hoje, para falar, existe até um ranking, Marcos, que a gente pode falar das 10 cidades sustentáveis mais bem posicionadas nesse ranking. É triste, né? Porque dessas 10 cidades não tem nenhuma cidade brasileira. 8 delas estão na Europa, sendo 3 na Alemanha, né? Frankfurt, Hamburgo e Munique. Não me lembro bem o nome Zurique, na Suíça, Londres, na Inglaterra, e uma cidade já da Europa Oriental, que é Praga, na República Tcheca, e só 2 na Ásia. No Brasil, existe também um índice, né, principalmente baseado nos aspectos ambientais, na educação e na questão de urbanismo e energia. E a gente destaca, né, 3 cidades: São Paulo, Florianópolis e Curitiba, né, que sempre teve uma tradição nessa parte de sustentabilidade, que vem lá da época do Jaime Lerner, que faleceu recentemente, né? Então, a partir daí que a gente busca, né, essa sustentabilidade baseado no respeito dos gestores aos limites do processo de ocupação. É difícil você ver todas as cidades possuírem uma defesa civil, né, que é importante também para planejar as ações da cidade. De Juiz de Fora, a gente pode falar que ela é muito privilegiada em relação a isso.
a questão da defesa civil, até porque a cidade de Juiz de Fora tem uma geografia muito delicada, e que todo cidadão também, Marcos, ele tenha direito à cidade. Esse é o problema, não é? A gente sabe que nem todo cidadão tem direito à cidade. Esse direito à cidade foi até um livro de um filósofo, de um sociólogo francês chamado Henri Lefebvre, num livro mesmo chamado Direito à Cidade, em 1968. E esse direito à cidade não é um direito individual do cidadão, é um direito coletivo, né? São pessoas que são excluídas da sociedade, que vivem em guetos e longe dos equipamentos urbanos. E quais são esses equipamentos? O teatro, o cinema, a escola. Então essas pessoas são cada vez mais jogadas para longe das cidades, né? Do filé das cidades. Então a gente pode pensar, vou dar um exemplo para você aqui, no processo de gentrificação em Juiz de Fora, o bairro Dom Bosco. A população do Dom Bosco, ela foi pressionada com novos equipamentos que surgiram, né? O Hospital Monte Sinai, até por causa da localização da universidade, da Avenida Itamar Franco, de empreendimentos que surgiram do Shopping Independência. Então, essa população ela é excluída da universidade, né? Foi feito até há muito tempo já um estudo. Pouquíssimas pessoas que moram no Dom Bosco têm acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora, e muito próximas fisicamente, né? Então, essas pessoas elas vão geralmente trabalhar no Shopping Independência, elas não vão consumir, né, o Shopping Independência. E cada vez mais elas são afastadas. A tendência é que elas sejam excluídas, porque o valor dos imóveis passa a ser mais caro, e elas vão então ocupar áreas mais deterioradas dos centros, né? Eu faço muito essa observação. Se nós pensarmos até na própria localização do Colégio Militar de Juiz de Fora, que está numa região conhecida como Zona Norte, mas na realidade é a Zona Noroeste daqui da cidade, o Colégio Militar, apesar de muito próximo, de fisicamente próximo a bairros que têm uma vulnerabilidade muito grande, como Jockey 2, Jockey 3, Parque das Torres, é quase impossível você ver um aluno de uma escola pública, que tenha feito uma escola pública, estudar no Colégio Militar. Então você cria áreas, espaços elitizados das cidades. Então, ocorre essa segregação socioespacial. E isso, né, o acesso à educação, o acesso à saúde, seria, na minha visão, uma sociedade, uma cidade sustentável. Então, a gente precisaria ter essa recuperação coletiva dos espaços urbanos por esses grupos marginalizados. Tem até um pesquisador muito importante, muito interessante, chamado David Haver. Ele fala que o direito à cidade ele é muito maior do que a liberdade individual para acessar esses recursos urbanos. Parte mesmo de movimentos sociais, de reivindicações coletivas, inspiradas na melhoria do acesso a esses bens, não é? E por quê? Porque o desenvolvimento hoje ele é impulsionado pelo mercado, pelo capital, né? Por empresas, e então nós precisamos do poder mesmo da classe trabalhadora, das pessoas negras, dos imigrantes, dos jovens, de todos aqueles que querem uma sociedade democrática. E a pandemia, ela mostrou isso pra gente muito, né? Quais são as pessoas que ficavam mais potencialmente, né, próximas, né, do vírus. Geralmente as pessoas que moram na periferia, as pessoas que dependem do transporte público, os negros, já foram feitas pesquisas sobre isso. Elas ficavam muito mais vulneráveis, né? Então, para uma cidade ser sustentável, ela precisa trabalhar a questão da educação, da habitação, do transporte, do emprego, a questão da justiça ambiental, não é? Mais para frente a gente vai falar sobre o manancial da represa, de Chapéu-d'Uvas, né? Que é um manancial que hoje abastece a cidade de Juiz de Fora, o direito à cultura, né? Eu já tive alunos, quando eu trabalhei na rede municipal e na rede estadual, que nunca tinham visitado o Teatro Central. Então, para essas pessoas, né, senhoras que pela primeira vez visitavam o Teatro Central, porque acaba sendo um espaço, por mais que hoje, né, seja um espaço gerido pela universidade pública,
pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sempre foi um espaço elitizado. As pessoas não têm muito acesso, ainda mais quando nós pensamos no cinema, por exemplo, né? Nós terminamos aqui, acabamos com o Cine Palace, esses cinemas de rua. Hoje nós temos os cinemas no shopping, então você não vai só ao cinema para consumir, você não vai ao shopping para consumir um filme, você vai ao shopping para consumir outras coisas. Então isso a gente foi perdendo, né? Principalmente esses espaços públicos. Então a gente vive mesmo, como David Harvey diz, uma época de construção de muros nas cidades. As cidades, elas deveriam unir pessoas, mas elas, a cada vez mais, elas deixam essas pessoas distantes. E tem até uma música do Rapa, chamada Minha Alma, que fala muito sobre isso, né? Uma cidade marcada pelo racismo, pela pobreza, pela violência, né? Quando ele diz, não me deixe sentado na poltrona num dia de domingo, é justamente isso. É mostrar que até na televisão existe toda uma programação que é feita para divertir, entreter e deixar uma exposição de artistas, né? Que tem de artistas que querem essa exposição, que as gravadoras querem que tem interesse nesses artistas, né? E fica explícito mesmo o objetivo do consumo, né? Tanto que o que o Rapa diz? Para a gente não aceitar isso passivamente, né? Tem até uma outra frase do Rapa nessa mesma música que diz, uma outra, né, frase muito interessante, que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Então a gente vê hoje muitos condomínios. Então, na verdade, é uma cidade que não une, é uma cidade que gera muros e gera insegurança, ou seja, ninguém, eu acredito, que esteja feliz com essa situação. Então falta muito para a gente ter acesso a uma cidade sustentável. Então ela depende muito do gestor público e da participação da sociedade civil organizada nesse processo, da participação das ONGs, do terceiro setor, do empresariado. Só assim a gente consegue viver numa cidade onde todos tenham direito à cidade.